This call is now being recorded. Olá. Nessa aula, nós vamos falar das equações de Maxwell na forma diferencial. Nós já vimos anteriormente as equações de Maxwell na forma integral, que é como elas estão aí na tela. São 4 equações, todas elas envolvendo integrais, e correspondem às 4 leis fundamentais do eletromagnetismo. Então, a primeira equação, essa aqui, é a lei de Gauss para o campo elétrico. A segunda equação é a lei de Gauss para o campo magnético. A terceira equação, a lei de Faraday. E a quarta equação é a lei de Ampère-Maxwell. Comentando um pouquinho sobre cada uma delas, na lei de Gauss, a gente vê que a gente tem a integral aqui, é uma integral de um fluxo, só que é um fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada. Então, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é proporcional à carga elétrica contida no volume no interior dessa superfície. Na segunda equação, a lei de Gauss para o campo magnético, é a mesma coisa, diz que o fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada é proporcional à quantidade de carga magnética ou de monopolos magnéticos contidos no interior dessa superfície. Só que não existem monopolos magnéticos, não existe carga magnética. Então, isso é sempre zero. Então, a gente pode interpretar essa equação aqui exatamente como ela dizendo que não existem monopolos magnéticos. A terceira equação, a equação de Faraday, ela nos diz que uma integral de linha do campo elétrico através de um circuito fechado é proporcional, com um fator negativo aqui, à variação temporal do fluxo do campo magnético através da superfície que está no interior desse circuito de integração. Aqui a gente tem um circuito fechado, então é uma linha, mas é uma linha fechada. Essa linha tem uma certa área dentro dela. Então, a gente tem uma área finita dentro de um circuito fechado. A integração é feita ao longo desse circuito e o fluxo é calculado através dessa superfície. Então, isso vale para integral, na verdade, tanto para a terceira e para a quarta equações. Na terceira, é integral de linha do campo elétrico e ela é proporcional à variação temporal do fluxo do campo magnético. A quarta equação, equação de a lei de Ampère-Maxwell, tem também um termo ali proporcional ao fluxo do campo elétrico. Então, a gente vê que uma variação do fluxo do campo elétrico produz um campo magnético. Assim como a variação do fluxo magnético produz um campo elétrico. Se a gente parasse essa equação aqui, ela é uma forma mais simples, a chamada lei de Ampère. Às vezes, quando a gente fala lei de Ampère, a gente fala da lei inteira, ou às vezes só desse pedaço. Quando o fluxo do campo elétrico não desempenha um papel tão importante. E aqui o fundamental é que a gente tem uma corrente elétrica que está gerando um campo magnético. Então, na lei de Gauss, fundamentalmente aqui, a gente tem um campo elétrico gerado por cargas elétricas.
E aqui, no caso do campo magnético, a gente tem o campo magnético gerado por correntes elétricas, que são cargas em movimento. Mas também a variação temporal de um dos campos cria o outro. Isso vale para os dois. Então, essas são as equações de Maxwell, são as leis fundamentais do eletromagnetismo, e a gente viu até agora as equações nessa forma. O que eu vou mostrar aqui é como escrever essas equações usando uma linguagem de derivadas, ao invés de uma linguagem de integrais. Isso é conveniente porque, na verdade, a forma diferencial das equações é mais prática. Exige um pouco um domínio de uma nova linguagem, que é o do cálculo vetorial, mas uma vez que a gente entende como lidar com essa linguagem, na verdade, os cálculos todos são mais simples, mais diretos, e eu vou passar um pouco disso aqui hoje. Então, na verdade, nós vamos começar falando do cálculo vetorial. Eu vou fazer aqui uma introdução aos elementos básicos do cálculo vetorial. Isso faz parte do curso de cálculo. Não sei exatamente em que período que cai, mas faz parte da linha de estudo, né, da disciplina de cálculo. Aqui eu vou falar, vou fazer apenas uma apresentação dos aspectos bem básicos, não vou dar nenhuma demonstração, eu vou basicamente apresentar uma série de fatos, mas é suficiente para, eu acho, para entender. Depois, os detalhes devem ser conferidos no livro de cálculo, né, para quem ainda não fez a disciplina. Então, é uma introdução com espírito pragmático e voltado apenas para o uso das coisas, bem para o foco das coisas que nós vamos utilizar aqui. Então, vamos começar aqui. Eu vou usar aqui uma ideia, vamos pensar numa função escalar, uma função f, de três variáveis, x, y, z, uma função no espaço. E vou usar um f grande com a setinha como um campo vetorial. Então, também é uma função de x, y, z, só que, na verdade, é uma função para cada componente. Então, a gente tem uma função fx de x, y, z, isso aqui é uma função na direção y, só que eu não vou ficar escrevendo assim, eu vou escrever só o fx. Mas fica subentendido, esse fx aqui depende das três coordenadas. Na direção y, mais um fy na direção j, mais um fz na direção k. Então, esse f é um campo vetorial. Não é simplesmente um vetor. É que em cada ponto do espaço, a gente tem um vetor. É exatamente o tipo de coisa que representa
campos físicos, como o campo elétrico ou campo magnético, né? Eu vou definir aqui um operador fundamental Deixa eu fazer isso um pouquinho mais para baixo. Um operador que às vezes a gente chama de nabla, mas também às vezes a gente chama de del também, mas não importa. O nome é o menos importante. É um operador derivada, só que ele é diferencial. Ele corresponde a tomar a derivada parcial com relação a x na direção y, a derivada parcial com relação a y na direção j, e a derivada parcial com relação a z na direção k. Então, isso é um operador. Então, na verdade, ele só faz sentido mesmo quando aplicado em alguma coisa. Então, nós podemos fazer a aplicação desse gradiente, desse operador nabla, numa função escalar, isso é o que a gente chama do gradiente de f. Então, o f é uma função escalar, o gradiente de f é um campo vetorial, né? Então, em termos de componentes, o gradiente de f é uma função que tem as derivadas parciais de f em cada direção. df dx na direção y, df dy na direção j e df dz na direção k. Então, essa é a aplicação mais simples desse vetor, né? Numa função escalar. Mas fica claro aqui a ideia de que esse operador sozinho, ele não tem muito significado. Ele adquire um significado maior, mais relevante, quando ele é aplicado a alguma coisa. Isso é isso que operadores fazem, né? Eles são aplicados a alguma coisa e modificam essa coisa a qual eles estão sendo aplicados. Então, esse operador transforma uma função num campo vetorial que é dado pelas derivadas parciais dessa função em cada direção. O gradiente tem lá suas propriedades, eu não vou entrar muito em detalhes dessas coisas, como eu disse, eu vou focar no que é mais importante aqui para a gente. Só vou comentar que é um vetor que em cada ponto vai estar sempre apontando ali localmente para onde a função está crescendo mais. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes assim desse tipo de coisa. Nós ainda podemos fazer definir ainda algumas outras coisas. Nós podemos definir pelo menos mais dois produtos.
nós podemos definir um produto escalar entre esse operador e um vetor f. Eu vou falar abreviadamente vetor, é uma função vetorial, mas fica subentendido aí, se eu falar vetor, eu estou me referindo, nesse caso, aí à função vetorial. Né? Isso é chamado de divergente de f. Então, o divergente de f é como se fosse o produto escalar entre aquele operador e uma função, e o vetor f. O produto escalar entre dois vetores, a gente soma os produtos das componentes, uma a uma, né? Então, se a gente tiver dois vetores A escalar com B, isso é ax, bx, o produto dessas componentes, mais AY, BY, mais AZ, BZ, certo? Aqui é a mesma coisa, só que o primeiro vetor, o que está sendo aplicado a f, as componentes são derivadas parciais. Opa, era o contrário. Então, isso aqui fica a derivada da componente fx com relação a x, mais a derivada da componente fy com relação a y, mais a derivada da componente fz com relação a z. Então, é só seguir a regra do produto escalar que a gente produz, a gente chega nessa expressão. Tem o seu divergente do f. Veja, a questão aqui, para a função escalar, a única coisa que a gente pode fazer é o gradiente. Né? Só tem uma maneira da gente aplicar esse vetor a uma função escalar. A questão é que o vetor, a gente pode fazer dois tipos de produtos com vetores, né? O produto escalar e o produto vetorial. Então, o produto vetorial produz um outro tipo de objeto, que é o rotacional de f. Ficou muito junto. Então, o rotacional é um produto vetorial. Uma maneira boa de lembrar de como fazer um produto vetorial é usando determinantes. Então, o rotacional de f deixa eu ver aqui. Ele vai ser um determinante em que a gente coloca na primeira linha aqui os vetores unitários e JK, na segunda linha os componentes do primeiro vetor, que no caso são as derivadas parciais,
E na terceira linha aqui, as componentes do segundo vetor, que são as componentes do vetor f. Então, isso é um determinante. Pode ser calculado por qualquer processo que funcione para determinar um determinante. Consertando aqui, que ficou um pouco estranho. A única coisa a lembrar aqui é que quando a gente aplica, quando a gente faz o produto, por exemplo, desse termo com esse produto aqui a gente vai interpretar sempre aí como a derivada sendo aplicada à componente do outro vetor. Então, na verdade, não é muito difícil verificar o resultado disso aqui. Só seguir as regras normais num produto vetorial. E isso vai dar dfz dy menos dfy dz na direção i. De uma maneira, só para explicar aqui, a maneira que eu acho mais fácil de fazer nesse caso aqui, é pegar aqui, né, por exemplo, pega a linha, coluna. Então, na direção i, eu vou ter esse produto aqui, o produto desse, eu tenho o determinante só do que está sobrando aqui. Então, é o produto desse menos o produto desse. Certo? Essa é uma maneira de calcular. E aí você vai seguindo a linha e vai alternando os sinais. Essas regras de calcular determinantes são úteis. É bom a gente saber como fazer. Mas aqui me interessa mais o resultado. Então, dfx dz menos dfz dx na direção j mais dfy dx menos dfx dy na direção k. Ok, peço desculpa que pelo ângulo aqui nem sempre escrever nem sempre é fácil, às vezes sai um pouco estranho. Bom, então, essas são as definições de divergente, de rotacional, e calcular, na verdade, é relativamente fácil. Você segue basta aplicar diretamente essas definições, assim como a do gradiente que eu tinha dado antes. Certo? Então, tem mais dois operadores aqui sobre os quais eu quero falar, bem rapidamente, porque são relevantes. Um é o que a gente denota como um del ao quadrado, ou um nabla ao quadrado, que é o produto escalar do nabla com ele mesmo. Isso a gente chama de Laplaciano. Então, o Laplaciano é um operador. Seguindo a regra aí,
eu acho que fica fácil de ver que a gente faz o produto escalar desse vetor com ele mesmo, são as componentes são as derivadas parciais, então fica o quadrado das derivadas parciais, que são as derivadas segundas. Então, esse del2, ele é um d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2. E agora esse operador, ele pode ser aplicado tanto a uma função quanto a um vetor. Faz sentido eu aplicar esse operador em uma função. Isso vai dar as derivadas segundas com relação a cada direção, né, da função, da soma delas. Mas também faz sentido eu aplicar esse operador num vetor, num campo vetorial. Aqui eu vou ter derivada segunda do vetor inteiro com relação a x, mais a derivada segunda do vetor com relação a y, mais a derivada segunda do vetor com relação a z. Então, acho que dá para ver aqui, o Laplaciano, sozinho, ele é um operador. E, nesse caso, é um operador que pode ser aplicado tanto a uma função escalar, quanto a um campo vetorial. Vejam que não é o caso dos anteriores. O divergente e o rotacional só fazem sentido de vetores, né? Não faz sentido tomar o divergente de uma função escalar, nem o rotacional. É uma operação entre vetores. E da mesma forma, o gradiente só faz sentido o gradiente de uma função escalar. Você não pode tirar o gradiente de um vetor, né? Então, o gradiente é sempre o gradiente de um escalar. Divergente e rotacional são sempre de vetores, mas o Laplaciano pode ser feito com os dois, certo? O Laplaciano pode ser aplicado aos dois tipos. Bom, tem mais um operador só que eu quero falar aqui, que é um pouco mais estranho, que é... Ele não tem um nome. Não é exatamente... Bom, eu vou evitar dar um nome aqui, porque eu não quero cometer um equívoco, mas é o produto escalar de um vetor. Aqui eu estou usando a letra A, só para ficar mais claro ali depois o que isso significa. Esse A é um campo vetorial. Vejo que se eu invertesse a ordem, isso aqui
é um divergente, é o divergente de A. Mas ali eu estou com a ordem contrária. Quando eu estou com a ordem contrária, isso aqui, para ficar bem claro, isso aqui é um operador. Certo? Isso aqui, o divergente o resultado do divergente é uma função. Mas quando a gente troca a ordem ali, a gente tem um operador. Então, que operador é esse? Esse operador é aqui a gente coloca a componente do vetor antes da derivada. Então, é um AX d dx. Mas é como se fosse um produto vetorial, né? Um produto escalar, perdão. AY d dy mais um AZ d dz. Então vejam que isso continua sendo um operador. Quer dizer, aqui essa derivada não está atuando sobre essa componente. A componente está antes da derivada, ela fica fora da derivada. Então, se a gente aplica isso a um vetor, a um outro vetor, que eu vou chamar aqui de B, é bom indicar com parênteses assim para ficar claro o que está acontecendo, né? É esse operador inteiro sendo aplicado ao B. Se a gente escrever só assim, pode gerar confusão, principalmente se você esquecer das setas, né? Porque essa operação aqui entre dois vetores não faz sentido. Teria que ser um produto escalar ou um produto vetorial. Então, é conveniente a gente sempre colocar um parêntese para evitar qualquer tipo de engano. Isso aqui significa um AX, aí a derivada, desculpa, aqui um AX, é a derivada do vetor B inteiro com relação a x, mais a y, a derivada do vetor inteiro com relação a y, e mais a z, a derivada do vetor inteiro com relação a z. Então, isso é menos utilizado, mas aparece em algumas instâncias, na física em especial, isso aparece em algumas equações. Então, eu estou mencionando aqui, mas na verdade eu vou focar mais no gradiente, divergente e rotacional. E eu vou dar aqui, então, algumas propriedades desses conceitos, né? E aqui eu vou falar só, tem várias propriedades. Aqui eu vou destacar só 3. Não é que só existam 3 propriedades.
É porque eu estou realmente condensando. O que eu estou falando aqui é uma versão super resumida de introdução ao cálculo vetorial, e como eu falei, eu vou focar do ponto de vista bem pragmático no que interessa mais. Mas, então, tem outras propriedades que podem ser pesquisadas e são importantes, mas aqui eu vou falar de 3 propriedades básicas e 2 teoremas, que eu não vou demonstrar, eu vou só realmente apresentar. Então, a primeira propriedade é que o divergente do rotacional é sempre zero. Vejam que isso é uma operação válida. Você faz a operação aqui, você faz essa operação nesse sentido, né? Daqui para cá, depois daqui para cá, né? Desculpa, toda hora eu erro ali. Primeiro a gente toma o produto vetorial. O resultado do produto vetorial é um vetor, né? Quer dizer, o rotacional é um produto vetorial. Então, o produto do rotacional é um vetor. Aí depois nós tomamos o divergente desse vetor. Então, quando o vetor do qual a gente está calculando o divergente é um rotacional, o resultado é sempre zero. Então, isso pode ser demonstrado diretamente das propriedades, das definições que eu dei. Não é demonstração difícil de nenhuma dessas propriedades que eu vou dar aqui. As demonstrações são difíceis, às vezes são um pouco longos, mas às vezes são cálculos um pouquinho longos, mas não tem nada muito difícil. Então, isso vale sempre. O divergente do rotacional é sempre zero. O outro que é parecido é que o rotacional de um gradiente é sempre zero. Então, de novo, é a mesma coisa. Veja que o produto vetorial aqui, né, do rotacional, só faz sentido entre 2 vetores, né? Quer dizer, desse lado de cá, a gente tem que ter um vetor. Então, o gradiente da função f é um vetor. E aí a gente pega o rotacional desse vetor. Mas aí, quando esse vetor do lado de cá é um gradiente, esse produto aí, que é o rotacional do gradiente, também dá sempre zero. E uma outra propriedade que eu vou dar aqui, então, essas duas são absolutamente fundamentais, né? Uma outra que é menos intuitiva, mas que vai ser útil, e eu vou usá-las especificamente aí um pouco mais para frente, é quando a gente toma 2 rotacionais em sequência. O rotacional do rotacional de f. Então, a gente tem um vetor f. Deixa eu melhorar um pouquinho só isso aqui. A gente tem um vetor f. A gente pega o rotacional dele, depois o rotacional do rotacional. Isso obedece uma identidade que é o seguinte. Isso vai ser igual ao gradiente do divergente menos o laplaciano.
Então, veja que esse termo aqui faz perfeitamente sentido, né? O divergente de f é uma função escalar. Então, nós podemos pegar o gradiente dessa função. Então, é o gradiente do divergente. E ali, como eu já tinha falado, o laplaciano pode ser aplicado a um vetor. Então, não tem problema nenhum com essa expressão. Isso é uma identidade que qualquer vetor f, né, qualquer campo vetorial f vai obedecer. Certo? Então, são três identidades importantes. E nós vamos utilizar todas elas. Mas eu tenho que falar aqui também de dois teoremas. E, de novo, são apresentações bem... Eu não estou fazendo nenhum esforço aqui de dedução ou de prova, estou apenas apresentando mesmo, né? Então, a apresentação mais simples e direta no ponto possível. A gente tem um teorema chamado teorema da divergência. Esse teorema diz o seguinte, que a integral em um certo volume V, a integral em um volume V de um divergente de f, então isso aqui é uma integral em um volume, né? É uma integral tripla, uma integral de volume. Essa integral é igual à integral numa superfície fechada, na borda desse volume, do produto FDA. Então, essa expressão aqui parece mais familiar aí de início, né? A gente vê que isso aqui é exatamente a expressão de um fluxo, né? O fluxo de F através de uma superfície fechada que contém esse volume V. Então, esse teorema diz que a integral no volume do divergente é igual ao fluxo do vetor F na borda do volume de integração. A integral de volume do divergente, né? O outro teorema é chamado de teorema de Stokes. O teorema de Stokes diz assim, que a integral que é uma integral de superfície do rotacional de F desculpe, isso é igual à integral num circuito fechado ao longo da borda de S de F escalar dl. Então, aqui a gente vê, na verdade, semelhanças entre esses dois teoremas.
a gente vê que nos dois casos, a gente está fazendo uma redução dimensional aí, quando a gente vai da esquerda para a direita, né? No caso do teorema da divergência, a gente tem uma integral no volume que se transforma em uma integral de superfície. No caso dos Stokes, a gente tem uma integral de superfície que se transforma numa integral de linha. Então, a gente está diminuindo em uma dimensão o, o espaço onde está ocorrendo a integração. Mas, por outro lado, a gente paga o preço aqui tirando a derivada, né? Então, a integral do volume de uma derivada do f, o divergente é um tipo de derivada, né? Então, a integral no volume de um tipo da derivada do f vai ser a derivada do próprio f na borda do volume de integração. E, de novo, no Stokes é a mesma coisa, o rotacional é outro tipo de derivada. Então, a integral desse tipo de derivada, que é o rotacional numa superfície, a gente tira a derivada fora, fica a integral só do f, mas agora uma integral de linha na superfície, ao longo da borda da linha que serve de borda dessa superfície. Então, a gente... é como se a gente estivesse trocando a derivada por uma diminuição dimensional e focando apenas na borda do locus de integração da primeira integral, né? Certo? Então, isso é uma característica geral aí, dá para ver que as duas têm essa semelhança. Na verdade, existe, que não é o caso de apresentar isso, mas existem formalismos ainda mais sofisticados que desenvolvem essa teoria num nível mais abstrato para números arbitrários de dimensões, né, de dimensões arbitrárias, não precisa ser um espaço tridimensional, mas espaços de dimensão arbitrária, num nível bem mais abstrato. E, na verdade, a coisa toda se reduz apenas ao teorema de Stokes. Existe um teorema de Stokes generalizado. Então, essa característica que eu destaquei aqui é comum entre as duas, porque realmente, no fundo, esses dois teoremas aí são casos particulares de um teorema só, num nível mais elevado de análise. Mas, enfim, isso eu estou dando como uma informação, mas aqui para a gente, no nível do cálculo vetorial, são dois teoremas e os dois são extremamente úteis. Então, eu não vou nem sonhar aqui em dar uma demonstração disso, né? Mas fica só a ideia básica aí de que a gente tem aqui qualquer que seja o caso, a gente tem um ambiente de integração aqui, um local de integração, um espaço de integração maior, pode ser um volume, ou pode ser, no caso de um, ou pode ser uma área no lugar do outro, no caso do Stokes. A gente troca a integral de uma derivada na coisa inteira por uma integral só da função na borda. Então, é a derivada na figura inteira ou só da função na borda. Mas, especificamente, o divergente é uma integral de volume e o rotacional uma integral de superfície. Ok. Então, isso que eu falei aqui é a apresentação bem básica, bem
direta, assim, dos conceitos mais essenciais do cálculo vetorial, mas com o que eu falei aqui, com o que eu falei, a gente já tem o suficiente para trabalhar. A gente tem aqui as definições, né, a gente precisa saber o que é esse operador, né, e os três objetos fundamentais que a gente pode construir com ele. Esse operador, que é uma derivada vetorial, né, e a gente pode construir o gradiente, o divergente e o rotacional. E, além disso, o laplaciano, que é uma derivada segunda, né? E eles obedecem a essas propriedades fundamentais aqui. O divergente do rotacional é sempre zero, o rotacional do gradiente é sempre zero, e essa segunda operação é a terceira identidade aí, que envolve derivadas segundas. E esses dois teoremas que nos permitem, enfim, passar de um certo tipo de integral para outro, quando a gente tem a integral do tipo certo aí, envolvendo o divergente ou rotacional. Então, agora vamos aplicar isso no eletromagnetismo. Então, deixa eu chamar de ρ uma densidade de carga elétrica. Então, aqui é uma densidade volumétrica, né? Eu não vou escrever, mas vou colocar aqui na equação. Esse ρ, então, é uma densidade volumétrica de carga. Quer dizer, a carga por unidade de volume. Então, a gente pode escrever isso como um D que eu vou indicar aqui V, dV. O índicezinho do Q significa, né, esse índice aqui, significa que é a carga que está contida no volume V. Então, a derivada da carga com relação ao volume é a densidade de carga elétrica, nessa região. E invertendo essa equação aqui, a gente pode escrever que a carga contida em um certo volume é igual à integral, nesse volume inteiro, de ρ dV. Então, se a gente conhece qual é a densidade volumétrica de carga numa região, é só integrar essa densidade no volume que a gente encontra a carga que está contida lá, certo? Então, a quantidade de carga envolvida contida na região V pode ser interpretada como uma integral de uma densidade de carga. A gente tem também um vetor J, que é um vetor densidade de corrente elétrica.
Aqui, a corrente elétrica, quando a gente fala só corrente elétrica, geralmente a gente está falando de um escalar, I, um I, S, a corrente que passa através de uma superfície S, mas a gente pode, assim como a carga é integral da densidade, a gente pode relacionar essa corrente que passa através de uma superfície S com o fluxo desse vetor J através da superfície A, certo? Então, a gente tem esses conceitos aí e a gente ainda pode lembrar aqui as expressões para o fluxo. Fluxo do campo elétrico e fluxo do campo magnético. Então, ó, o fluxo do campo elétrico através da superfície, de uma superfície S. Então, essa é a notação mais completa, né, para deixar tudo bem explícito. E nem sempre a gente escreve isso de forma tão explícita, mas aqui é proposital. Isso é integral através da superfície S de E dA. Esse é o fluxo do campo elétrico através da superfície S. E mesma coisa, o fluxo do campo magnético é integral através da superfície S do campo magnético B o dA aí, nesse caso, é um elemento de área. Né? Então, a gente tem essas integrais todas aí, né? A gente tem a carga integral da densidade de carga, a corrente é integral do vetor densidade de corrente, e os fluxos também são definidos como integrais. Então, a gente pode ver o que acontece, então, com as leis de Maxwell. Então, vamos olhar aqui primeiro para a lei de Gauss. Então, na lei de Gauss, a gente tem aqui que a integral em dV de EdA é igual a QV sobre ε0. Então, a gente vê aqui que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é proporcional à carga contida nesse volume. Agora, a gente pode usar expressões anteriores e no caso aqui, já usar um dos teoremas, né? Exatamente o teorema da divergência. Pelo teorema da divergência, essa integral aqui é a mesma coisa que a integral no volume do divergente de E, tá certo? Então, isso aqui, uma coisa ser igual a outra, isso é exatamente o teorema da divergência, certo? Então, a integral no volume de E, do divergente de E, é igual à integral
na borda desse volume do E, ou seja, do fluxo do campo através da superfície. Então, aqui nós estamos usando aqui, no lado esquerdo aí da igualdade, o teorema da divergência. Do outro lado, a gente tem aqui 1 sobre ε0, e esse QV, como a gente viu, também é uma integral. É a integral no volume de ρ dV, certo? Então, eu estou transformando a integral do fluxo do campo elétrico na integral no volume da divergência, e a carga eu estou escrevendo como a integral no volume da densidade de cargas. Então, isso nos permite colocar tudo dentro de uma integral de volume só, né? Agora a gente tem uma integral de volume dos dois lados. Então, eu posso escrever que a integral de volume do divergente de E menos ρ sobre ε0, essa integral aqui é zero. E para essa integral ser zero, essa integral tem que ser sempre zero. Então, a gente acaba concluindo que o que está dentro ali da integral tem que ser zero. O divergente de E menos ρ sobre ε0 tem que ser zero. Ou, a gente pode escrever que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Essa é a expressão da lei de Gauss na forma diferencial. E espero que esteja claro aqui que ela é completamente equivalente a essa expressão inicial aqui. As duas equações têm exatamente o mesmo conteúdo. Certo? Assim, a gente pode passar de uma linguagem para outra. A gente pode igualmente começar na equação de baixo, integra no volume dos dois lados, identifica a integral do volume do ρ como a carga e usa o teorema de Gauss para transformar a integral no volume do divergente numa integral de superfície, que vai dar um fluxo. Então, aí a gente já colocou uma das leis na linguagem diferencial. Vamos ver as outras. Eu vou olhar aqui a lei de Ampère-Maxwell. Lembrando aqui, a equação dessa lei é a integral ds de b escalar dl é igual a μ0 e s mais μ0 ε0 d φ é s dt. De novo, usando a notação mais completa que a gente usou até aqui, né? Então, agora, desse lado aqui, a gente tem uma integral de linha em um circuito fechado, e aqui a gente tem, do outro lado aqui, a gente tem a derivada de um fluxo. Mas, de novo, a gente vê aqui que a gente pode manipular cada um desses três termos. Nesse primeiro termo aqui, a gente pode usar a
o teorema de Stokes. O teorema de Stokes vai dizer que essa integral de linha vai ser igual a uma integral na superfície S do rotacional de B. Deixa eu fazer isso um pouquinho mais para baixo. A integral em S do rotacional de B então, veja, daqui para cá, então, eu estou usando o teorema de Stokes. Ele diz exatamente isso. Que a derivada do rotacional em uma superfície é igual à integral de linha do vetor ao longo da borda da superfície. Então, estou só usando o teorema em um dos sentidos. μ0, U e S, como eu acabei de falar há pouco. Isso aqui é a corrente elétrica através de uma superfície S. Essa mesma superfície S aqui, né? Que é essa mesma superfície S aqui, certo? Então, a corrente que está passando através dessa superfície é a integral através, né, ao longo dessa superfície S, de J, dA. Quer dizer, é o fluxo de J, isso. É o fluxo do vetor J através da superfície S. Isso é a corrente que está atravessando a superfície. Né? É a integral do vetor densidade de corrente. Mais μ0, ε0. Aqui a gente tem uma derivada temporal. E vejam que é a derivada de quê? De um fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é uma derivada. Então, é a derivada desculpa, é uma integral. A integral da superfície S de E dA. Não é? Essa é a definição do fluxo que eu revisitei ali momentos atrás. Então, os três termos da lei de Ampère, né, podem ser explicitados aqui. Do lado direito, eu estou apenas escrevendo a corrente e o fluxo na forma da integral deles. E do lado esquerdo, eu estou usando o teorema de Stokes. E, de novo, aqui agora eu posso colocar tudo isso dentro de uma mesma integral. Porque está tudo aí sendo integrado numa mesma superfície S. Então, a integral ao longo dessa superfície S de rotacional de B, passo os outros termos para cá, né? Menos μ0J menos μ0 ε0. Agora aqui, ó, o que está sendo, o que eu vou passar para o outro lado? Aqui eu vou trocar a ordem. Veja, eu vou fazer isso direto aqui, mas essa integral, a derivada ali, ela pode entrar para dentro da integral. Tá certo? Porque a integral está sendo feita em variáveis espaciais. E a derivada aqui é uma derivada temporal. Uma coisa não interfere na outra. Então, a derivada da integral é a mesma coisa que a integral da derivada. Por isso, eu posso passar aqui, simplesmente... Opa, deixa eu trocar a cor.
eu posso passar para cá simplesmente dE dt. Porque a integral da derivada é a mesma coisa que a derivada da integral. Então, tudo isso aqui, integrado em a escalar dA, né, que é uma integral de superfície, é igual a zero. E, de novo, para isso valer sempre, eu tenho que ter que o integrando tem que ser zero. Então, divergente de B menos μ0j menos μ0 ε0 dE dt igual a zero. Ou seja, a gente pode escrever isso da forma como é mais comumente apresentada, e o rotacional de B é igual a μ0j mais μ0 ε0 dE dt. E, de novo, nós temos aqui uma outra equação de Maxwell colocada na forma diferencial. Aqui, de novo, essa equação e a primeira, e essa aqui, são exatamente equivalentes. Só que uma está na forma integral e a outra está na forma diferencial. Mas elas têm exatamente o mesmo conteúdo. Pode sempre usar uma ou outra, tanto faz. O meu argumento aqui é que a forma diferencial acaba sendo mais conveniente, mais prática, e os cálculos são sempre em geral, mais fáceis, mais compactos, quando a gente usa a forma diferencial. Exatamente porque aqui a gente pode usar aquelas propriedades envolvendo o divergente, o rotacional, tem identidades que são extremamente úteis. E toda a maquinaria, né, de trabalhar com vetores. Então, a gente chega no final aqui, nas equações de Maxwell, completas aqui. Porque, na verdade, olha só, eu falei sobre duas delas. Eu falei da lei de Gauss e da lei de Ampère-Maxwell. Porém, a segunda lei de Maxwell lá, a lei de Gauss para o magnetismo, é exatamente igual à lei de Gauss para o campo elétrico. A única diferença é que não tem carga elétrica. Se não tem carga elétrica, não tem densidade, quer dizer, não tem carga magnética. Se não tem carga magnética, não tem densidade de carga magnética. Então, a única coisa que vai acontecer é que o análogo a esse ρ, o análogo a esse ρ para o caso magnético é zero. Não é? Porque o fluxo do campo magnético é zero. E, da mesma forma, a lei de Faraday é... deixa eu voltar lá no início. Veja que eu dei a demonstração aqui para essa e para essa, mas elas são exatamente análogas duas a duas. O caso aqui da lei de Faraday é exatamente igual ao da lei de Ampère-Maxwell. Na verdade, é mais simples porque não tem corrente, né? É só o fluxo aqui.
Então, o que a gente faz? Desse lado aqui, a gente usa o teorema de Stokes, e do lado de cá, a gente substitui a integral do fluxo do campo magnético. Então, se a gente, tendo resolvido duas dessas equações, as outras duas são imediatas, né? Então, dá para ver bem claramente o que vai acontecer. A gente fica com as seguintes equações. Primeira equação ali, a lei de Gauss, o divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Depois, o divergente de B vai ser zero, porque não existem cargas magnéticas ou monopolos magnéticos. A lei de Faraday fica escrito como o rotacional de E é igual a menos a derivada do campo magnético, menos dB dt. E a lei de Ampère-Maxwell fica o rotacional de B poxa, minha letra está ruim. Rotacional de B é igual a μ0j mais μ0 ε0 dt. Então, essas são as quatro equações de Maxwell na forma diferencial. Então, o que eu fiz aqui foi bem simples. Eu simplesmente fiz uma introdução bem sucinta aos elementos mais básicos do cálculo vetorial e mostrei como colocar as equações de Maxwell nessa linguagem. Nessa linguagem aqui, essas equações são, como eu falei, na verdade, mais práticas de serem manipuladas do que na forma integral. Então, em livros técnicos, artigos, etc., sempre que vocês procurarem leis de Maxwell, vai ser mais comum encontrarem as equações escritas desse jeito. Então, mas o que eu vou fazer aqui agora é mostrar algumas consequências disso, exatamente para ilustrar como essa linguagem acaba sendo prática e como ela nos permite enxergar várias coisas de forma mais simples do que lidando com as integrais. Só que o vídeo já está um pouco longo, eu vou dividir em duas partes. Eu vou parar aqui e vou começar um novo vídeo partindo desse ponto. Aí eu vou usar as equações de Maxwell nessa linguagem diferencial e vou mostrar alguns resultados e algumas demonstrações utilizando as propriedades do cálculo vetorial e ilustrando como essa linguagem é mais, ou pelo menos ela é bastante prática e conveniente, e como que a gente faz cálculos com ela de forma mais rápida e eficiente. Então, eu vou fazer um segundo vídeo com essa parte. Ok. Obrigado pela atenção de quem assistiu.